Bem-vindo ao Conecta Mais. Aqui você se desenvolve, se inspira e aprende com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, jornalista e CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro, e estou aqui com a Gisele Creton. Bom dia. E também o Jardel Mike Casassi. Isso, bom dia. Isso, bom dia. Eles são empresários da Casassi Contabilidade. Mas antes de começar o nosso podcast, vou pedir para vocês curtirem nosso vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios, certo? E agora eu vou apresentar os nossos patrocinadores. Você ou alguém da sua família precisa de cuidados? A Cuidar e Vitória cuida de pessoas no conforto do lar ou em hospitais, cuida de idosos, adultos, de adolescentes, de crianças independentes ou acamados por situações de doenças ou transtornos, cuida de mulheres de pré ou pós-parto e de bebês após o nascimento. Também cuida de pessoas em situações de pós-cirurgia e a Cuidar cuida de verdade, tá? Empresa sensacional. Agora eu vou falar da Casassi Contabilidade, que é uma empresa, né, que estão aqui, os empresários. É uma empresa localizada dentro do Plaza Shopping em Jardim Camburi e tem uma equipe altamente capacitada e é especializada em atender empresários de todos os ramos. Além de prestar serviços de contabilidade para pessoas física, MEI, todos aqueles que buscam soluções de contabilidade confiáveis. Se você busca consultoria empresarial abrangente, incluindo aspectos tributários, fiscais, contábeis e financeiros, procure a Casassi Contabilidade. Isso aí. Certo? Certíssimo. Bem, e o tema do nosso podcast de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre MEI, sobre autônomos, né? O tema do nosso podcast é: autônomos e MEIs precisam de contadores? Precisam? Sim. Com certeza. Eles pensam que não, mas precisam sim. Precisam, né? Sim. E tem gente assim que acaba não buscando e resolvendo as coisas por conta própria, né? Na verdade, nem resolve, né, Georgia? Porque quando vai procurar a gente, tem muitos MEIs que abre e acha que abriu e tá tudo certo, mas não. Quando eles vêm procurar a gente, eles já estão todos, assim, praticamente encrencados, né? Estão com dívidas, estão inscritos em dívida ativa, né? Porque aquela taxinha ali do MEI é pequenininha. Mas vai juntando, né? Isso, porém vai juntando. Ah, eu esqueci que tinha que entrar lá no aplicativo, porque hoje tem um aplicativo do MEI, né? Que você pode baixar no seu próprio celular e emitir todo mês. E aí esquece, quando vê se passaram 1, 2 anos e eles estão cobrando sim. A Receita tá mandando notificação e não é por e-mail não, tá, gente? E-mail da Receita Federal é vírus. Eles não mandam e-mail, eles mandam cartas para sua residência. Entendi. Tá, mas antes da gente continuar, fala um pouquinho da Casassi, vocês dois aí. Tem quantos anos a Casassi? A Casassi Contabilidade, ela começou em 2006, então a gente já tem uma caminhada aí mais ou menos uns 16 anos aqui na Grande Vitória, especificamente Jardim Camburi, né? A gente sempre teve sede lá. Tá? Eu sou formado já há alguns anos, já tenho mais de 24 anos de experiência em contabilidade, família de contador, e a gente seguiu o mercado por aprender dentro de casa e tudo, e vamos embora, vamos lá. Vamos partir pro ramo e manter a experiência dentro de casa e vai para frente. E vocês pegam empresas de vários ramos? Hoje a Casassi Contabilidade a gente não segmenta. Nós atendemos todos os tipos de situações. Pessoa física, MEI, comércio, indústria, importação. Então a gente não segmenta, eu não nicho segmentos, eu só atendo médicos, eu só atendo farmácia, não. O nosso know-how, ele é dinâmico e global, então a minha equipe está preparada para atender qualquer tipo de segmento, assim, e todos os profissionais eles atendem todos os tipos de empresa, eles não são segmentados, esse profissional X atende só empresas do Simples Nacional Comércio, não, todos têm que saber um pouco de tudo, até mesmo para a evolução profissional de cada colaborador, né? E quais os serviços que a Casassi, né, oferece? Porque eu não sei se todas as contabilidades oferecem os mesmos serviços ou se existe alguma coisa a mais aí. Hoje a Casassi Contabilidade, ela tem a parte contábil, né, que vem do
departamento pessoal, fiscal, contábil. A gente tem uma pessoa específica que fica só na parte de alvará de legalização, né? A gente tem, tudo automatizado, os nossos sistemas. O cliente não precisa ficar mandando documentação pra gente, né? É mesmo? Às vezes, nota fiscal, a gente já tem um sisteminha que a gente pega tudo pelo nosso sistema, né, amor? Isso aí, a gente tenta facilitar ao máximo possível. A gente investe em tecnologia, equipamentos de ponta, sistemas de automação, o máximo possível, assim, que adianta o lado do cliente, porque ele não precisa ficar mexendo com documentação, separar, fazer malote. Então a gente tenta trabalhar o máximo possível dentro da tecnologia, né? E aí facilita pra gente. Pensa, o cliente tem que demorar 5 dias para separar uma documentação, o motoboy buscar, trazer. Hoje a gente fala em motoboy, né? Assim, fala, pô, mas existe motoboy? Existe pelo relacionamento, pela comodidade, porque assim, as coisas vão evoluindo, mas a gente tem clientes que ainda estão... se sentem mais confortáveis em separar documentos, entregar na mão de uma pessoa, ter um protocolo, apesar de tudo online, ter protocolo, e-mail, IP de máquina, ser tudo registrado, localização geográfica. Mas, assim, é uma coisa que a gente sempre brinca com o nosso motoboy. Olha, se especializa, pensa no futuro, porque pode ser uma profissão que acabe. E realmente, com a tecnologia e com a Covid que trouxe isso pra gente, que mudou muito, a minha mãe não sabia nem mexer no celular. Hoje, com 3 anos, teve que aprender o WhatsApp, entrar em conta em banco, fazer muita coisa. Então, as coisas mudam. Então, o negócio é cíclico, vai rodando, girando, e todo mundo tem que se adequar e se aprender. E tem muita gente que ainda está ligada aí é questão cultural, né? Sim. Não quer, né? Não quer, né? Tem uma resistência, né? Sim. De sair de entrar no mundo digital, né? É igual mesmo a questão dos contra-cheques. Contra-cheque, antigamente, era aquele verdinho, né? Que você fazia naquela matriz lá, aquela impressora matricial, aquele barulhinho, cara, né? Então, assim, eu tenho clientes que aceitou logo de cara ir pro contra-cheque no A4. Mas teve cliente que eu tinha a impressora só para ele, que eu tinha que imprimir ali os 100 e poucos. O mercado também mudou, porque o mercado achava que se eu não levasse aquele contra-cheque verdinho, era um documento falso, alguma coisa. Então as coisas foram mudando, a tecnologia, e aí partiu tudo pro digital, PDF, a pessoa imprime, leva, assina, recebe no próprio e-mail particular. Então é o que a gente caminha, né? Tecnologia, gestão, informação, agilidade. Assim, o mundo é muito dinâmico, o brasileiro é muito ativo, muito tudo para ontem. Então, se você não acompanhar a velocidade, faz 10 coisas. Se você não acompanhar a velocidade e o retorno, a qualidade do seu atendimento, tudo não caminha. Então, eu brinco com o meu pessoal lá, gente, a velocidade de vocês é a minha. Eu sou elétrico, então vocês caminham na minha velocidade. E aí o pessoal tudo tem assim, intrinsecamente isso colocou, né, e tem essa velocidade. Quando a gente pede alguma coisa, eles já sabem a dosagem do que é prioritário e do que eu posso postergar alguns minutos para atender aquela demanda. Então, são os patrões, né, vamos dizer assim, que dão toque, e a equipe também tem que estar amparada também. A gente nunca também assim, de hoje para agora, 5 minutos depois tem que entregar. Então, a gente tem essa conversa sempre, de bate-papo com eles, a gente faz sempre a abertura dos nossos processos, como que funciona, por que a gente trabalha nessa velocidade. O nível de atendimento é muito ágil lá, eu não tenho reclamação, nós não temos problemas de reclamação, de falta de entrega, de atraso. Assim, a equipe ela é criada numa cultura dos patrões, então agora vai na nossa velocidade. Vou fazer a minha propaganda para eles, tá? Olha, eu trabalho com eles, né? A gente é parceiro já tem bastante tempo, né? Sim. E eu vejo como que as pessoas, os clientes de vocês gostam
não só de vocês, não só do trabalho, mas de vocês, assim, sabe, como pessoa, como profissional, eles elogiam demais, e eu vejo, eu vejo, porque eu olho lá na avaliação do Google, que eu trabalho com o Google Meu Negócio, né? Isso. E aí eu vejo a avaliação deles direto, né? Às vezes eles mandam mensagens lá, falando, né, sobre o atendimento, eles gostam muito, tá? É muito carinho que eu sinto nas palavras dos clientes. Hoje para se manter um negócio, qualquer que seja, você tem que ter um relacionamento, tem que ter um bom atendimento, tem que ter o respeito mútuo, porque não adianta, quantas vezes já deve ter acontecido com você e comigo, você chegar em algum estabelecimento ou algum prestador de serviço e acontece. Eu falo para você que eu passei por uma reforma de uma residência, eu conto nos dedos os bons atendimentos que eu tive, a confiança que às vezes a gente ainda transparece, né? Porque no passado tinha-se muito confiança, as pessoas não precisavam de dinheiro, você chegava lá, comprava e pagava. Então, assim, poucos locais ainda a pessoa confia em você, chega lá, olha no seu olho, fala, não, pode levar e tal. Então, assim, essa cultura ainda, alguns pontos permanecem, outros não. E o atendimento, eu acho que o cara acha que você é mais um, a maioria dos locais, chega ali, quer comprar, não quer, não te dá um bom dia. Então, assim, você chegar num local, a pessoa nem te cumprimentar, você, opa. Então, assim, mudou muito, e eu acho que pelo menos o bom dia é uma coisa que quebra. Às vezes a pessoa não pode não comprar com você, mas o seu papo foi legal, você atendeu bem, ela vai lembrar de você numa próxima vez. E ela pode até te indicar, né, para outras pessoas. Certeza. Ela pode, às vezes, não comprar, mas indica. Sim. Né? Porque gostou, eu não posso fazer agora, mas eu vou indicar pelo menos. Né? E querendo ou não, o nosso ramo é muita indicação também, atendimento, essas coisas, o ramo de contabilidade é muito difícil você ficar batendo em porta a porta. Como? Eu não conheço o Jardel, não conheço a Gisele, não conheço a Casas Contabilidade. Então, assim, a gente trabalha pelo relacionamento, fidelização. Então, o meu, vamos falar assim, turnover de cliente é muito baixo. Realmente, quando a pessoa vende uma empresa, realmente desiste de trabalhar com aquilo, a troca de contabilidade, ela é muito comum, quando há alguma insatisfação mínima. Então, o nosso turnover de cliente é muito baixo. Sim. Justamente porque tem um relacionamento, você tem o discernimento das coisas. A gente trabalha com pessoas, ser humanos, acerta e erra. Então, assim, você tem que estar ali com discernimento para entender, errei, sempre jogo aberto, cliente aqui, tá ali. É muito comum, né? Você ter essa abertura com o cliente, tem que ter, pelo menos a gente é muito aberto e transparente com tudo que a gente faz. Importante, né? Apesar do que a gente oferece, você nos perguntou, né? Contabilidade formal, temos consultoria jurídica administrativa para essas dúvidas que ocorrem no dia a dia, porque todo dia está chegando e-mail falso, todo dia chega uma cobrança, cartinha, correspondência. Então, hoje, com tantos golpes no mercado, você não sabe o que você tem que pagar ou não. Então, a gente sempre fala com nossos clientes, recebeu qualquer coisa, nos acione. Recentemente, teve um golpe de pagar uma taxa para um escritório de advocacia lá em São Paulo que estava usando o nome do escritório de advocacia para cobrar. Isso aí é questão de registro de marca, né? Isso. Eles fazem direto. Abriu um CNPJ novo e já estão mandando esse e-mail. Quando você entra lá com o registro também, eles te mandam para poder tentar tirar você. Eles pegam acesso à junta comercial do estado e pegam as informações e pegam os e-mails de cadastro, os dados da empresa que você abriu e já sai disparando. Mas a gente entrou em contato, né, amor? A gente entrou em contato com esse escritório. Muitas vezes a pessoa, o proprietário leigo, chega uma correspondência ali, às vezes vai lá e paga. Então, assim, não é difícil acontecer, mas acontece. Eu trabalho com o registro de marcas, né? Sim. E aí, o que acontece? Quando eu fiz o meu registro, eu lembro que sai a primeira publicação de aprovação para depois passar pelo segundo processo. Quando sai a primeira publicação, essas empresas começaram a enviar várias empresas do Brasil inteiro, começaram a enviar um monte de correspondência. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? Porque no início eu estava, né? Não sabia direito como é que funcionava. Eu fiquei meio preocupada sobre aquelas notas lá. Gente, eu tenho que pagar isso tudo ainda? Aí eu prestei atenção, estudei e vi que aquilo ali era, né, querendo ou não, é um golpe, né? Tipo assim, eu mando, se ela, se cair, ela pagar, né?
Eu não falaria nenhum golpe, né? É uma prestação de serviço que talvez você desconheça. Não solicitada. Isso. Aí Mas é um golpe, né? Vamos Tipo falar assim. sobre o MEI. O MEI tem um portal exclusivo do governo que você abre autonomamente. Eu, Jardel, não sou contador, não tenho experiência, vou abrir um MEI de doceiro. Então eu entro lá e abro por espontaneidade. Ou procuro um escritório de contabilidade. Sim, existe os escritórios vinculados lá no Conselho de Contabilidade, aptos a te atender sem custo nenhum, tá? Tem uma categoria que pode ser atendida e está elencado. A gente vai dar o suporte, vai abrir sem custo, orientar tudo, passar todas as orientações. Mas tem sites que as pessoas abrem, olha, site X, muito parecido com o nome do portal do governo, e te cobra lá R$200 para abrir. É espontâneo, eu estou oferecendo o serviço particular. E muitas vezes a pessoa quer abrir um MEI, não procura orientação, não procura o conselho de contabilidade, não procura um site de contabilidade confiável, não tem indicação, entra lá e fala, vi esse site e vou entrar nele, e gera uma taxa de R$200 e paga pelo serviço de consultoria para abrir o MEI. Ah, eu paguei. Olha, infelizmente você pagou por espontaneidade. Ou pela falta de conhecimento, ou de procurar informação com as empresas de contabilidade ou com o conselho de contabilidade pela indicação do profissional que possa te atender com gratuidade. Isso já virou, assim, não sei, cultura de várias empresas, né? De aproveitar a pessoa e mandar um boleto, alguma coisa, tipo, né, de algum serviço, e a pessoa já acha que tem que pagar, porque ela está lá no processo, então ela acha que realmente tem que pagar. Isso virou uma cultura isso mesmo. Que você já falou várias é coisas. Recorrente. Vou dar um exemplo claro. Tem um MEI que foi aberto esses dias que nós abrimos, ajudamos um marceneiro, um montador de móveis, na verdade, para abrir. E aí, não demorou 15 dias, mandaram um e-mail para ele para pagar marcas e patentes. Você acabou de citar. Ele falou, o que é isso, Jardel? Eu falei, não, cara, isso eles vão te acionar, estão oferecendo, olha, você abriu sua empresa, tal, você tem que registrar e tal. Então, aí eu expliquei todo o passo a passo. Se você quer ver isso, você tem intenção. Ele falou, não, eu sou um montador de móveis, eu presto serviço de terceirizado de montagem de móveis. Então, não é o meu foco registrar marcas e patentes. Então, assim, hoje você está suscetível a qualquer coisa. Abrir um CNPJ, você vai receber vários tipos de cobranças. Sindicatos falsos que mandam. Empresas de advocacia cobrando, advocacia sendo usados o nome dessas empresas para te cobrar alguma coisa que não tem nada a ver com o seu processo. É o que a gente acabou de citar, marcas e patentes. Essa questão de marca, né, geralmente quando eu vou fazer algum registro, eu já falo para a pessoa, você vai receber um monte de correspondência. Porque você deu a entrada, então você já vai receber aí algumas correspondências de empresas, mas não se preocupe, não precisa pagar, porque né, não precisa. Sim. Na dúvida, consulte o profissional. Isso aí, na dúvida, consulte o profissional. Isso aí. Que é o mais correto, né? Igual agora nessa época de imposto de renda, é muito e-mail que recebe, sua restituição, clique aqui. Nossa, já recebi. E-mail não sei o quê, e não acontece. É spam, phishing. Eu tive um caso recente de uma cliente que eu faço o imposto de renda da filha dela e ela recebeu falando que ela tinha uma restituição de 4 mil e poucos reais para receber. Eu falei com ela, primeiro que a Receita Federal não manda e-mail, né? E eles já mandam e-mail falando que não manda e-mail. Isso. Aí eu falei assim com ela, e segundo que nem imposto de renda você faz, como é que você tem uma restituição para pegar de um imposto de renda que você nunca mandou? Ela, eu pensei mesmo que era vírus, mas eu só mandei para você para garantir. Eu falei assim, pois então nem clica. Dá uma certa preocupação, né? Sim. Qual é o diferencial, assim, da Casase para outras empresas, né? Que a gente vê várias empresas de contabilidade, tem muitas, né, no mercado agora. Existe alguma certificação, alguma, sei lá, seguradora, alguma... Vocês têm algum diferencial, assim? Hoje nós temos, né, o seguro que chama o seguro de RC, de responsabilidade civil de contador, que dá um resguardo além da nossa capacidade civil, de como pessoa física, de qualquer erro ou lesão na profissão contábil. Então, a gente tem um seguro específico para isso. Então, qualquer lesão, qualquer erro, esquecimento que a minha equipe, o escritório, deixar de enviar ou enviar errado, ocasionar multa ou lesão ao cliente, a gente tem um seguro que é acionado para cobrir isso. Tá? Então, isso é um resguardo a mais do que a nossa responsabilidade como empresa e patrão e como pessoa civil ali. Tá?
Isso garante um conforto maior, né? Porque você tem como uma blindagem dupla, né? A equipe do Jardel errou, eu vou ter que acionar o escritório na justiça. Então, assim, pode ser que ele pense, eu não vou receber do Jardel. Então, assim, eu tenho esse resguardo, esse segundo resguardo que é o seguro. Então, assim, o seguro, ele tem... É como se fosse um seguro de veículo automotor. Ele tem um valor estipulado, ele tem uma franquia, e ele resguarda isso. Dentro de uma análise prévia nossa, não sendo plausível a utilização desse seguro pelas questões de franquia, a gente aciona o nosso recurso financeiro dentro de casa mesmo e arca. Sendo um valor X excessivo à franquia, a gente pode acionar a franquia e o seguro é coberto a lesão. A gente monta a documentação e prova que realmente houve a lesão por erro, ou omissão, ou descuido, ou falta de informação, e a franquia é coberta por a gente e a seguradora arca com o restante. Equivalente a um seguro de veículo, exatamente na mesma... Quem costuma acionar seguro de veículo é a mesma coisa. Ocasionou um acidente, acionou a franquia, o seguro cobre a diferença. Isso faz até o cliente se sentir mais seguro também, né? Sim. Porque vai contratar uma empresa que sabe que não vai errar, vai buscar, né? No nosso contrato de prestação de serviços está bem explícito ali todos os direitos, obrigações e as cláusulas que nós temos que cumprir como contratante, contratado, tudo bonitinho, e também tem a parte do seguro de responsabilidade civil, que ele é elencado ali para dar o maior conforto para o cliente ali em qualquer lesão futura. Hoje, graças a Deus, nosso nível de erro ele é praticamente zero. Passo muitos anos sem ter algum erro, né? Justamente pela automação que a gente tem. Então, eu tenho um robô que faz checagem de dados, eu tenho um robô que a equipe produz toda a base de insumo de informações que tem que mandar. Vou mandar um documento para a Geórgia. Então, ele põe aquilo no robô, o robô cria o e-mail, manda, copia, salva no servidor, vai para uma nuvem, e quando chega no e-mail da Geórgia, eu sei a localização geográfica, quando a Geórgia clica no e-mail dela, eu sei que ela abriu, qual é o IP da máquina dela. Então, assim, não tem como falar que você não recebeu o e-mail, não tem como falar que não chegou para você. Então, por isso que a gente investiu numa tecnologia justamente para isso, porque antigamente a gente mandava o e-mail escrito. Então, a Gisele ia mandar os honorários contábeis lá. Gastavam 3 dias. Hoje ela gasta, sei lá, um dia, vamos colocar, para gerar os boletos, e ela coloca no robô, o robô transmite lá. Vamos chutar aqui, vou dar um exemplo fictício. 200 boletos em 5 minutos. Sim. Já cria o corpo do texto automático, com data de vencimento, o link, a pessoa clica no link e pega. E aí eu sei tudo, aonde que a pessoa acessou. Acessou lá na China, vai estar uma localização geográfica da China, o IP da máquina que ela acessou lá. E isso é respaldado por lei e me serve como prova documental de entrega de documentos. Olha. Então a gente vai em algumas ferramentas, a gente vai investindo. Essa é uma que a gente tem. Eu tenho várias outras de monitoramento, de portais, de informações. Às vezes o cliente é um cliente que paga tudo em dia, e nesse mês ele esqueceu de pagar o documento. Então tem um robô que monitora e vai puxar um relatório e falar que aquela guia está em aberto. A gente vai lá e preventivamente aciona o cliente: olha, senhor João, apareceu um débito aqui, o senhor por acaso esqueceu de pagar, tal. Então a gente tem esses monitoramentos que a gente faz. Vocês têm serviços assim que não seja recorrente? Por exemplo, a empresa paga recorrente, né? Sim. Tem algum serviço de consultoria para a pessoa ir lá fazer uma consulta? Tenho igual de e-mail, tem muitas pessoas que procuram, às vezes quer ver só a questão dos débitos, se está devendo, às vezes recebeu a carta, né, da Receita Federal, aí vai lá ver como é que faz para poder estar regularizando. É o que a Gisele falou, né, a pessoa abre o MEI, abriu, acha que está com o MEI aberto e não faz mais nada, não tira a nota fiscal para provar que prestou serviço, não paga a contribuição do MEI, que dá direito à previdência, de todos os direitos elencados no MEI, né, no caso de um falecimento, no caso de uma doença, em caso de aposentadoria, que são as contribuições, né, dela para aposentar, vinculado a um salário mínimo, que é a regra. E aí deixa para lá, quando pensa que não, CPF é travado, que hoje é assim. Que hoje estão travando hoje mesmo. Você não entregou imposto de renda, não contribuiu, não pagou as contribuições que tem vinculada. Eu vou dar um exemplo aqui: 6 meses no máximo, talvez um pouquinho mais, está dando restrição de irregularidade no seu CPF, você tem que fazer. E aí quando você vai lá procurar uma contabilidade, se depara com 6 mil, 7 mil reais, 4, 5 anos sem pagar um MEI. E aí vai para a dívida ativa, vai para a inscrição, vai para um protesto. Então, assim,
o MEI, ele veio para terminar um pouco, assim, né? Para dar uma formalidade no autônomo que tinha, o pedreiro, o carpinteiro, montador de móveis. Mas, por outro lado, ele precisa de ter um suporte, porque às vezes ele sozinho não consegue, né? Sim. E aí, o MEI formalizou algumas profissões como... para deixar de ser o autônomo e ser um MEI formal, contribuir e tudo, porque o autônomo ele tem a característica de uma prestação de serviço não rotineira e uma contribuição de INSS um pouco maior. Então o MEI ele veio unificando isso, dando a contribuição com todos os direitos um pouco mais reduzida para que todo mundo consiga se formalizar. Sim. E fomentar o mercado também, né? E aí... E nossos serviços avulsos é praticamente MEI mesmo em época de imposto de renda. Porque os demais são clientes mesmo pessoa mensais. Física também, né? Que às vezes precisa, né? Às vezes não mandou imposto de renda, né? Aí o CPF travou. Tem o que é MEI e tem o que é o autônomo, mas não é o autônomo formal, que não recolhe nada, trabalha na informalidade ali na rua. O pedreiro é um caso muito, muito clássico. Ele vai lá, presta um serviço, reformou sua casa, pintor... Ganhou lá 10 mil reais por mês no seu contrato, não pagou nada e passou o dinheiro na conta dele. Chega uma hora que a movimentação bancária dele, com as informações dos bancos para o governo, para o Banco Central e tudo... Vai cruzando, né? Vai falar assim, você passou 500 mil reais na sua conta, 200 se declarou zero de imposto de renda, não pagou nada. E aí esse autônomo informal... ele se depara com um problema de imposto de renda. Travou, e agora? Vou declarar. Vai fazer o imposto de renda, 27,5% em cima disso aí, porque passou 500 mil na conta. E fora a multa por envio em atraso. Se ele tivesse feito um MEI, trabalhado dentro da legalidade, dentro do MEI, que é 81 mil reais, ok. Mas no caso desse exemplo que eu te dei de mais de 81 mil reais, deveria ser uma empresa normal. Ou um autônomo e pagar pelo autônomo. Só que a carga tributária é um pouco maior. E eles não buscam essa orientação e vão trabalhando. Quando se depara com isso, está numa situação, às vezes, insustentável de legalização. Porque você pegar 27% e meio de 500 mil reais, ele pegou 2 obrinhas de reforma de prédio, apartamento. Deu 200, 300 mil, pega 27% e meio de 200 mil. E aí ele não tem dinheiro para pagar. Gisele, você que é a mulher especialista em MEI... a gente sabe que o MEI tem o teto lá de 81 mil reais, né? Sim. Só que na hora da declaração de imposto de renda, a gente sabe que não é uma coisa tão simples, né, de declarar. Tem gente que declara e não paga nada e tem MEI que tem que pagar, né? Sim. Como é que funciona isso? Porque, na verdade, o MEI, ele tem que fazer o cálculozinho como se fosse uma empresa... presumida, não é? Do lucro presumido. Então, ela tem que pegar lá o faturamento e fazer esse cálculo para ver realmente quanto que deu o seu lucro. Mas hoje em dia muitas não fazem isso não. Vê lá quanto que eu faturei ou quanto que passou só mesmo na questão de Pix, que hoje em dia estão pegando cartão de crédito e Pix e manda a gente declarar aquele valor ali. O valor que entra. Aí a gente fala, tem certeza? É assim mesmo que você quer que porque se declara aquilo ali, você acaba não declarando o custo, não é isso? Isso. Você declara só o que você recebe. Só o faturamento. Porque, na verdade, tem a declaração do MEI, que é praticamente no mesmo período que você vai mandar seu imposto de renda, e lá no imposto de renda, pessoa física, você vai informar que você tem o MEI e quanto que você lucrou ali, né? Também. Então, você vai declarar o seu lucro no pessoa física e o MEI, né? Isso, porque o MEI, se você não declarar ele todo ano, quanto que você faturou anual, esse ano foi até maio. Você... pode ter cancelado. Não, paga a multa. Ele trava a emissão dos seus boletos e aí você tem que enviar e paga R$50 de multa por envio em atraso. Entendi. Gente, tem que ficar de olho, hein? Quem é MEI aí, que tá fazendo tudo de qualquer jeito, tem que ficar de olho. E vocês têm atendimento online, assim, também? Por exemplo, se tiver uma pessoa de São Paulo, Curitiba, que queira ter uma contabilidade aqui, vocês atendem? Sim. A gente tem cliente do Reino Unido. É mesmo? Sim. Eu tenho um cliente que é estrangeiro, do Reino Unido. E tem um outro que é francês. Isso. Tem 2 clientes de fora do país. Olha. Verdade, sim, estão no Brasil momentaneamente aqui, mas são clientes que acharam a gente no Google, pegaram a avaliação, fizeram uma call com a gente. Tá vendo como é importante a avaliação? E fez aí o que a gente fala, né? O atendimento e tal, e
assiduidade, o comprometimento. Esse cliente é um cliente britânico, então todo mundo sabe que cliente britânico, pessoas britânicas são mais chatos, né, assim, no bom sentido, com horário, responsabilidade, e dos clientes e dos fornecedores de contabilidade que ele procurou aqui, né, na Grande Vitória. Não atenderam do jeito que era necessário. Eu fui o único que entrou minutos antes, estava na sala de reunião esperando, online e tal, tudo certinho, atendeu ele. Teve gente que não compareceu, teve gente que chegou atrasado, e aí eles eles prezam muito pelo comprometimento, assiduidade, horário e tudo. E aí, bateu um papo, dei as orientações tributárias todas de abrir empresa aqui no Brasil, prestar serviço para fora do Brasil, como que ele recebe dinheiro de lá do serviço que ele presta, porque ele tem empresa no Reino Unido e tem empresa no Brasil, então ele transaciona transações internacionais. Ele é uma microempresa, de marketing, inclusive, ainda. É mesmo? E aí mora aqui na Grande Vitória. Então, assim, veio através do Google. Sim. Que legal. Mas além desses, a gente também tem São Paulo, Alagoas, Maceió. A gente faz atendimento no Brasil todo. Porque por a gente ter o nosso sistema todo automatizado, então a gente não precisa mais estar no mesmo estado, no mesmo bairro. A gente consegue fazer esse atendimento da mesma maneira. Como se fosse localmente. Isso. Bacana isso. E qual é o processo de trabalho? Vocês falaram aí que está tudo automatizado, né, o processo, mas tem assim uma rotina? Como é que funciona aí? A pessoa vai lá, quer contratar um serviço. A gente tem, né, assim, a gente chama de onboard, né, a parte de entrada na empresa, então a gente tem um cronograma, boas-vindas para o cliente, o que é a Casas Contabilidade, quais os setores. Então tem um setor que a gente fala de paralegal, que é o de regularização, que a nossa colaboradora toma conta, é a porta de entrada, é ela que vai fazer o relacionamento com o cliente novo, no que ele tem que fornecer de informação, qual tipo de empresa, a tributação, junto com as nossas análises, o que é melhor para ele, alvarás, bombeiros, Ministério da Agricultura, o que tiver de acordo com o KNAI de atividade dele. E aí, depois que a empresa é constituída, é passada para os setores responsáveis, são designadas as pessoas para atender cada tipo de empresa. E aí ele tem um passo a passo, ele é orientado, quem que vai atender ele, por aí vai. E quando é um cliente externo que quer adentrar o nosso hall de clientes ali, né, ele segue o mesmo passo a passo, é ela que faz o relacionamento com a contabilidade anterior, pega as informações, tudo. Então, ele sempre, esses clientes sempre ele tem um onboard, então ele tem um bate-papo comigo, ou com a Gisele, ou com essa pessoa, que é o nosso braço direito lá do administrativo, da porta de entrada, que orienta como é que funciona, como a gente trabalha por e-mail, ferramenta de automação de WhatsApp ali, que ela manda mensagem, então ela vai ser direcionada para o setor que ela quer ser atendida, o que a gente oferece, seguros de responsabilidade civil, automações, robôs que monitoram, as integridades que a gente tem de segurança de servidor local, servidor em nuvem, de backup, até mesmo a LGPD, o que a gente tem, como que funciona o nosso contrato de trabalho com os clientes, os contratos de prestação de serviço com os clientes e o de trabalho com os funcionários, que tem a parte da LGPD, que resguarda todas as informações. Eu ia perguntar sobre então, a palavra. Confidencialidade. Nossa. Sobre a questão financeira, né? Sim, porque é muito importante. Né? A gente detém a vida toda dos clientes na nossa mão. Então, assim, graças a Deus, nos anos de experiências e de empresa, nunca teve vazamento antes mesmo da implementação da LGPD, nunca teve. Então, assim, graças a Deus, todo mundo sabe que é confidencial, as informações ficam dentro do escritório e nunca vazaram para lugar nenhum. Vocês trabalham também com consultoria financeira? Não, no momento não, a gente é bem mais focado na contabilidade. Eu, pela minha bagagem de grandes empresas, de multinacionais e tudo, a gente acaba fornecendo nesse bate-papo com o cliente. Às vezes o cliente quer saber um custo. Pô, Jardel, eu não sei quanto que eu estou tendo de lucro aqui na minha empresa. E aí, às vezes, eu vou lá e dou essa ajuda. Vou lá, a gente monta uma planilha, vê, então elenca e tal. Dá, informalmente, mas a gente dá como um bônus, como um plus pelo cliente. Isso. Às vezes, assim, Ou, às vezes quando o cliente tem uma estrutura que tem, assim, a maioria dos clientes não tem, mas quando você tem um cliente que tem uma estrutura de um administrativo focado, um financeiro, alguém que subsidia ele com informação, aí eu consigo
passar a informação para a pessoa desenvolver. Quando o cliente, às vezes, é uma microempresa pequena, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem um pet shopping, ela e o marido. E aí, às vezes, você vai ter que fazer uma conta mais simplista, porque às vezes ela não tem tanta mão de obra ou tempo para fazer. Então, você vai lá e vamos fazer uma DRE. Qual a minha receita, meu custo e tal, quanto que dá de margem, qual que é o meu imposto. Então, a gente adequa muito ao perfil do cliente e à rotina dele. Eu não consigo colocar uma planilha de dados para gerar uma DRE complexa para ele, linha a linha, no detalhe de tudo, sendo que ele não tem mão de obra para ficar o dia todo preenchendo aquilo. Então, assim, a gente tem que analisar muito o tipo do perfil do cliente. Porque, às vezes, a informação condensada, sinteticamente, né, ali, ó, a minha despesa global é X, ótimo, só preciso saber disso. Receita, despesa, custo, bancos, financiamentos, etc., para dar o meu resultado. Para ela tá ótimo. Agora, não, eu quero um detalhamento, eu quero que você eu quero ver mensalmente aqui o meu financeiro, eu tenho uma pessoa full time para isso, que ela abra para mim energia, água, telefone. Pô, por que meu telefone e minha energia está subindo de janeiro para fevereiro 30%? Teve o quê? Aconteceu o quê? Ar-condicionado ligado, telefone, deixaram o telefone... Então, assim, depende do perfil do cliente. Entendi. Porque ele consegue galgar, degrau a degrau, onde que está tendo evasão de grana na questão das rúbricas deles, processo por processo. Então, depende muito do perfil. A contabilidade, ela ajuda também, né? A organizar a questão financeira. Sim. Porque ela sabe o que está entrando direitinho. A gente não consegue pegar só esses serviços hoje, né? Mas dar esse plus para o nosso cliente, a gente dá. Inclusive, assim, um médico está no Simples Nacional, se eu passar para o presumido, vale a pena? A gente faz esses cálculos todos para eles. O que é Simples Nacional e presumido? É a tributação, né, da empresa. O nome já fala Simples Nacional, que é uma tributação mais simples, vem lá uma guia única, né? E a presumida já é uma tributação mais alencar, né? Ela é um pouco mais pesada, mas para algumas atividades compensam, assim, são vinculações de faturamento também. Então, o Simples Nacional vale até 4 milhões e 800, mas nada impede de você também abrir uma empresa como lucro presumido. Porque, assim, tem atividades que já não compensam abrir como um Simples Nacional, que é uma tributação mais reduzida, com a guia unificada de imposto, um pouco mais simples para se trabalhar do que o lucro presumido, que são impostos mais abertos, são guias para cada tipo de imposto, são atividades, às vezes, mais específicas que podem ser ali, que às vezes são mais vantajosas ser lucro presumido. Ou até mesmo lucro real, que é o lucro real, uma tributação que você considera todas as receitas e despesas, e aí você consegue aproveitar o crédito de imposto para fazer a conta. Então, essas análises tributárias a gente faz quando o cliente vai abrir a empresa. Então, se é uma empresa um pouco mais específica de segmentos, que tem um processo mais de industrial, mecânico. Então, ou médicos, às vezes clínicas médicas precisam ser mais bem avaliadas, porque às vezes compensam ser lucro real, ou lucro presumido, porque existem algumas equiparações a hospitais que podem ser clínicas médicas equiparadas ao hospital, que tem uma tributação menor do que o Simples Nacional. Então, são processos de tributação que a gente tem que analisar cada ciclo de segmento. Chama de regime tributário, né? Sim, você tem regime. Vamos pensar no regime tributário, o mais simplista que tem é o MEI. Então, hoje... Depende do segmento, você pode ser MEI. Profissões regulamentadas, contador, advogado, médicos não podem ser MEI. Então, existe uma lista da Receita Federal que te dá o benefício de ser o MEI, elencado nesse benefício vinculado ao faturamento de R$81 mil acumulado, né? Aí, no caso de médico, arquiteto, eles têm que ser autônomos. Ou alguns trabalham como autônomos, ou podem ser Simples Nacional ou lucro presumido, depende do segmento, da especificação tributária e da análise que a gente fazer. O autônomo, ele segue aquela regrazinha do tabela do imposto de renda, que vai de X%, vamos dizer, até o teto lá, 27,5%. Então, às vezes, depende do faturamento que o médico ou o autônomo, o arquiteto vai ter, não compensa ele pagar como autônomo. É melhor ele abrir como um Simples Nacional a partir de 6% de imposto. Isso. Então, são análises que a gente faz e tem que ser feito juntamente com os dados que o próprio cliente vai fornecer. Isso aí. A tributação brasileira, ela tem autônomo que não tem contador? Tem. Que faz o famoso carnê-leão, né? Que é o autônomo, às vezes o médico, um arquiteto
O dentista vai e faz o carnê-leão, que é basicamente, ele lança lá o carnezinho dele, quanto que eu recebi, as minhas despesas com a clínica, aluguel, energia, telefone, e o saldo líquido que vai sobrar embaixo é o que vai apurar o imposto para ele pagar. Então aí tem uma tabelinha que é calculada em cima. Sim. Eu vejo muito dentistas que são autônomos, dentista, arquitetos. Gente, é muito detalhe, né? O Brasil tem uma tributação, acho que das mais complexas do mundo, vamos dizer assim, né? E a maioria não tem orientação, né? Não. As pessoas, elas... na verdade, a gente se forma na faculdade, não tem nem orientação de empreendedorismo, né? Sim, porque você se forma para ser um funcionário. Aí eu vou te dar um briefing do que esse cliente meu francês falou. Falou, Jardel, lá na França, nas escolas, você já estuda para sair para virar um empresário. Você tem as matérias de você virar um empresário. Então, quando você sai, você já está preparado para abrir a sua empresa. Você já sabe o que é o mercado, tributação e tudo. Fiquei assim, falei, realmente deveria ter. Eu não sei com a nossa educação que mudou muito, as grades, a escolar e tudo. Na sua época e na minha, né? Ali, nos anos 90, vamos dizer assim, nós tínhamos técnico de contabilidade e técnico em administração. Você já saía de um segundo grau formado com uma bagagem mínima para um administrativo, entrar no mercado como administrativo. Magistério, então você já saía. Eu sou técnico em administração. Eu vi economia, direito, administração. Eu vi economia, direito ou contabilidade, que eu saía como técnico em contabilidade. Então, eu já poderia adentrar no mercado de trabalho com uma bagagem formada técnica. E aí, para mim, né, eu acho que deveria ter continuado com a bagagem daqui. Hoje se forma num ensino médio, vendo várias coisas, e dali você vai ter que ver o que você vai querer ser da vida. O seu primeiro emprego, você não tem bagagem. E a porta do primeiro emprego é complicada, né? A gente sabe como é que eu vou dar um primeiro emprego para uma pessoa que se formou e não tem nada. E muitas vezes, o primeiro emprego para quem acabou de se formar, ganhando o teto da convenção ou o salário mínimo que seja, vamos exemplificar para o salário mínimo, então eu vou dar um emprego para uma pessoa que se formou agora de R$ 1.320 de salário mínimo. Mas eu preciso que ela tenha experiência, ela não tem. Então eu vou buscar alguém que já trabalhou, que está desempregado, que tem 1 ano de experiência e vou pagar a mesma coisa. Então olha a concorrência que você tem para quem está entrando no mercado de trabalho. Antigamente não, você saía pré-formado com a capacidade mínima de entendimento de contabilidade, administração ou magistério. Então você já poderia ir para o mercado competindo sem experiência nenhuma com alguém que já tinha 1 ano de experiência, porque você veio de uma formação técnica. Então, para mim, isso foi uma perda muito grande na educação que tiraram. Minha irmã fez patologia clínica, né? Depois ela fez enfermagem, que tem a ver, mas não tem, né? Mas é da área, sim, assim. É da área, né? A pessoa já, parece que quando ela faz um curso técnico, ela já tem mais ou menos uma ideia para onde ela vai seguir, né? Onde que ela vai. Não é isso que eu quero. Aí já vai para outro, por mais que ela não tenha ideia, ela vai entrar no mercado de trabalho e ali ela vai conseguir pensar no futuro dela, no que eu vou segmentar da minha vida agora. Meu segmento vai ser o quê? Vai continuar com contabilidade, administração? Não, eu acho que eu vou fazer arquitetura, vou fazer um pré-vestibular, vou passar e vou virar médico. Então, assim... Ela já tem uma ideia, uma experiência, né? E também, assim, quando a pessoa está estudando, é importante ela fazer estágio, porque o estágio também vai ajudar ela a se encaminhar, né? Se encaminhar, se achar ali no mercado, né? O que ela vai querer. E às vezes até ser contratado, né? Dependendo de como for, né, o estagiário. Hoje eu falo que a Casas é a porta de entrada para os estagiários, assim, porque a gente dá muita oportunidades, né? Pegar ou largar, né? Eu tive muito estagiária que às vezes foi contratado, a gente tinha recepcionista que passou para dentro para aprender um setor, entendeu? Então, tudo a gente dá esse acesso, né? Essa experiência pro... O empreendedor, né, o empresário, quando ele vê um potencial no estagiário, na pessoa que está ali, com certeza ele vai querer do lado, né? Com certeza. Sim. Porque vai fazer a empresa crescer também. Claro. Porque hoje você como empresário, aquilo que você falou, a gente não se prepara, a maioria do empresariado não se prepara. Eu vou montar um consultório odontológico. Eu sou dentista, eu só sei mexer com isso. Às vezes a pessoa salva as exceções, mas a maioria, 90% ou mais,
ele tem que atuar no segmento que ele formou. Então, o subsídio da informação está por trás. E, às vezes, o contador não só... Tem que sair um pouco, né? Assim, eu saio muito dessa área de contabilidade. Pela bagagem, pelo know-how e tudo que eu tenho. Então, a gente flutua muito por todos os segmentos. Parte financeira, gestão, ideias novas de mercado. E a gente discorre muito esses assuntos com o cliente. Então, o bate-papo, ele flui em cima disso. Em cima do segmento do cliente, de novas opções. O cliente me liga, às vezes, para perguntar de investimento. Sim. Então, assim, eu sei por quê. Porque eu já pratiquei, já tive investimento, tem investimento aplicado. A gente está no mercado, já fui da área financeira, né, de grandes empresas e tudo. Então, você vai ajudando o cliente no mercado global, não só na contabilidade. Aquele cara que faz o papel e manda o papel para você pagar a sua guia de imposto e no dia 5 você tem que me pagar meu honorário que eu prestei o serviço. Então, eu falo com maioria não, acho que todos os clientes nossos, assim, eu falo, cara, qualquer investimento, qualquer dúvida, manda mensagem, liga, tal... Porque é melhor você perguntar do que você fazer ou tomar alguma ação que não pode ter sido boa ou não tão boa quanto deveria ser. Então, assim, a gente tenta um pouco atuar em todas essas áreas de gestão e tudo. E o bate-papo é saudável, é know-how, é conhecimento. E conhecimento se passa, não se retém. É, isso aí. Qual é o diferencial da Casas? Hoje o nosso diferencial é essa parte de gestão, né? Então, a gente tem muita parte de gestão de ideias para cliente, o nosso atendimento ele é muito veloz, então a gente, se você demorar um pouco mais do que o normal, o cliente, estou esperando aí e tal. Assim, a gente não costuma demorar muito. Se o cliente bateu lá a informação, pediu, então os meus colaboradores já estão aptos, já vão resolver. O acesso fácil a gente, então assim, os celulares nossos, ele 24 horas, a gente fala 24 horas tirando o horário que a gente está lá descansando. Mas no horário que a gente estiver acordado, 8, 9, 10 horas da noite, o cliente manda mensagem, a gente responde sábado, domingo, então não tem essa distinção. Porque às vezes tem preocupação, né? Sim. Precisa resolver. Você quer ver comércio, loja de shopping? Funciona até 10, 11 horas da noite. Às vezes dá algum problema em conexão de dados, em transmissão de cupons, de informações com a Secretaria da Fazenda. Então a gente está ali, o cliente aciona. Tá? E às vezes o cliente lembra do negócio no sábado, manda para você responder na segunda-feira. E aí, pelo senso de responsabilidade e a cultura, você já responde momentaneamente. Eu recebo mensagem direto, o cliente fala assim, não, pode me responder só na segunda. Não, mas eu já tô aqui, já vou te responder logo. Eu já respondo, já tiro a dúvida deles que tiver que tirar. Às vezes o cliente, ele não dorme, né, por causa de uma preocupação, porque a questão contábil é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Então, assim, por isso que a prevenção ela é o essencial. Você tem que trabalhar dentro dos seus dados, com a sua informação preventivamente. Tá? Porque assim, quando você trabalha corretivamente, às vezes o corretivamente o que custaria no preventivo 1, no corretivo vai custar 5. Porque você tem as penalidades por não ter trabalhado preventivamente, ter deixado aquilo se alongar um pouco, muito mais focada na parte tributária, a gente falando aqui, parte de imposto, né? Então ele se alonga muito, as multas são altíssimas, o governo... tem poucos processos e poucas reduções tributárias, né? Então, assim, refis, financiamentos são muito poucos, são casos específicos, épocas específicas. Então, se você deixa de pagar alguma coisa, a multa geralmente já é 20% de cara. Então, depende do valor do seu imposto, do seu esquecimento de pagar alguma coisa, ou ter deixado de declarar, uma guia de R$1.000 vira R$3.000. Com multa, juros, você não vai conseguir, às vezes você não está dispondo daquela verba financeira. Você vai ter que entrar com parcelamento, aí tem mais o parcelamento, ele é acrescido mensalmente. Então, assim, por isso que o saber quanto que custa o seu produto, a sua mercadoria, o seu lucro, e ser capitalizado financeiramente com aquilo ali, deixar uma parte de reserva para essas contingências que podem ocorrer, é essencial. E aí o empresário, muitos deles, que eu te falei, estão preparados para ser dentistas, ser médicos, ser comerciantes, mas na gestão não tem bagagem de gestão. E aí a gente, com a nossa bagagem, tenta cobrir um pouco da deficiência que a gente não consegue cobrir, porque ele tem que também se especializar. O empresário tem que fazer um curso, tem que entender um pouco do negócio dele de gestão, que a gente não consegue fazer tudo. Imagina, você tem 100, 200, 300 clientes e ter que dar gestão para todos esses clientes. Vocês acabam dando consultoria de negócio para eles, né? Sim.
Porque às vezes tem detalhes, assim, para ter uma empresa, vocês sabem muito bem como vocês lidam com várias empresas, e vocês são empresas, né, vocês sabem que existem N detalhes para a pessoa, né, que quer ter um negócio. Né? Às vezes você tem a dificuldade técnica do cliente não abrir tudo para você. Porque às vezes a gente fala, gente, onde que está o seu lucro? Porque contabilidade é sobre lucro, você tem que falar sobre lucro, não é despesa, não é toma guia para pagar e me dá aqui o meu honorário. Então a gente costuma, sempre que possível, quando tem as demandas, a gente vê e percebe, fala com o cliente, cara, o seu lucro começa na sua compra, compre bem o seu produto, negocie bem, é melhor pagar à vista ou a prazo, qual que é o desconto que eu vou ter? Eu vou ter 10% de desconto à vista, eu vou ganhar mais 10 na venda, esses 10 na venda vai custar 6 de imposto, então eu estou ganhando 3. Mas se eu comprar a prazo e não tiver os 10 de desconto, eu vou continuar pagando os 6 lá, então eu perdi 3. Às vezes o cliente dispõe de uma verba de reserva que ele consegue comprar o produto. Então a gente consegue discorrer, orientar, bater papo, mas o adentrar dentro do negócio do cliente e fazer isso girar depende muito mais dele do que a minha orientação. Às vezes, é aquilo que eu te falei, ele não tem mão de obra ou pessoas, às vezes está tudo na gestão dele, ele não consegue, ele tem essa visão, enxerga o que eu estou falando, mas não consegue botar em prática. Porque não tem pessoas lá qualificadas, o mercado também tem muita deficiência de pessoas. Se eu contrato uma pessoa de financeiro, a pessoa só senta ali e paga papel. Entra no computador e paga. Ela não consegue usar a capacidade técnica de formação de contabilidade, de direito, de economia, de administração, para dar ideias de novos negócios e mostrar o conhecimento dela agregador pro patrão dela e falar assim, olha, eu sou um cara diferenciado. Então esse cara diferenciado está sendo notado dentro da minha empresa e ele pode sair de um salário X de auxiliar, virar um assistente, um gerente, alguma coisa. Então também um pouco a culpa é do próprio colaborador que é contratado. Que ele acha, eu vou ganhar R$2.000, tá bom, e eu sou formado em administração e não pensa fora da caixa, que a gente fala. Então, você tem que pensar fora da caixa e botar em prática. E às vezes a gente que já foi funcionário na vida, sabe, eu queria ganhar um aumento, mas qual que é o meu diferencial? O que eu produzo? O que eu dou de orientação? O que eu entrego? Então, a gente também tem essa deficiência no mercado de mão de obra. De pessoas que pensam fora da caixa, que o patrão enxerga, pô, esse cara me deu uma ideia boa. Ou pegue lá e faz uma planilhinha pro patrão, olha, isso aqui e tal, eu tô vendo que o giro de mercadoria é essa. Se gira muito, compra à vista, porque você não, em menos de 30 dias você vai botar esse dinheiro para dentro de volta. Então, são coisas de gestão que eu como contador já vivi, conheço, por causa de bagagem de grandes empresas, etc., que eu oriento os clientes, mas às vezes o cliente tem a dificuldade com a mão de obra também. Como que funciona a questão de contratação de um MEI para uma empresa, por exemplo? A gente vê muitas empresas, ao invés de contratar funcionário, elas contratam MEI para determinados serviços e ainda exigem horário de entrada, saída, essas coisas. Como é que funciona isso? Isso é legal? Não é. A partir do momento que você contrata um MEI, ele é o seu prestador de serviço. Ele vai fazer o horário dele, ele tem que ir ali fazer o serviço dele. Mas você colocar o horário que ele tem que entrar, tem horário de almoço, tem que sair tal hora, isso daí já é vínculo empregatício, né? Então, assim, você tá, como é que eu vou te falar? Você tá burlando a lei, né? Só que muitas empresas estão fazendo isso, né? É um risco assumido, né? É um risco assumido para os dois lados, né? Tanto para o empresário. Quando chega para a gente orienta, a gente fala que não pode, você vai contratar MEI, mas não pode. Se você colocar o horário lá para ele entrar, sair, horário de almoço, subordinação, não pode. MEI, ele é a empresa dele, eu chego ali, faço o meu serviço, eu vou trabalhar meio-dia, vou embora 2 horas, mas eu te entreguei minha demanda. Entendeu? E outra, você contratou um MEI, não necessariamente precisa ser eu, Jardel, sou o MEI lá fazer o serviço. Eu posso mandar a Geórgia, você contratou o meu serviço. Então, o mercado se confunde muito com isso. Eu contratei a Geórgia como MEI, Geórgia é a empresa, a Geórgia, né? Que tem que vir Isso. aqui trabalhar. Mas a não Geórgia está cumprindo horário de 8 às 8. Pode. A gente já pode. pegou... A Geórgia tem que entregar o produto dela. Que seja o Jardel que vai ser contratado, subcontratado pela Geórgia, ou que é funcionário da Geórgia pelo MEI. Sim. Mas ela vai entregar o produto, o serviço que ela foi contratada.
a gente já viu casos que o sindicato pegou, né? O Ministério do Trabalho autuou a empresa e a multa é de praticamente R$3.000 por funcionário, porque eles viram que tinha subordinação, né? Que tinha horário para entrar, que realmente era um funcionário e não um prestador de serviço. E aí, o empresário que acha que está fazendo um bom negócio teve que arcar com o prejuízo da seguinte forma: essa pessoa era um assalariado X, R$1.000, eu vou passar ele para MEI, vou aumentar a capacidade financeira dele, ele vai conseguir se fomentar mais no mercado, vai jogar dinheiro mais no mercado, vai fazer as coisas que ele quer fazer, trazendo todos os direitos dele, as incorporações num contrato, num valor maior, ganhando, vamos botar aqui, vezes 2, R$3.000, então, como assalariado ganharia 1.000, como MEI vai ganhar 3. O poder aquisitivo dele aumenta, ele vai gerar economia maior, então ele vai ter mais poder de injetar dinheiro na economia, no mercado, e vai gerar os produtos e serviços. Mas continua dentro da empresa, de 8 às 18, fazendo o mesmo serviço, subordinação. Então, o Ministério do Trabalho, esse caso que a Gisele comentou, foi lá e obrigou essa pessoa a retroagir, né, a contratação, e vai ter que retroagir pelo valor que a pessoa está ali de R$3.000, não os R$1.000 que ele era lá atrás assalariado. Isso aí. Olha a lesão que a pessoa teve 2 vezes. Mesmo que seja então, escala, essas coisas, sim. não pode nada disso. Não. Então, Você tem que não pode ter cuidado. subordinação. Tem que tomar muito cuidado com... eu vou colocar um MEI, eu vou passar a pessoa para MEI aqui, acabou, eu paguei a nota fiscal do MEI, ela vai embora, não tem que pagar mais nada. Então, assim, as orientações existem, tem regras a seguir, estão bem claras e tudo. O barato pode sair caro e... Diferente do salão parceiro, né? Salão parceiro, você contrata lá a manicure ou o cabeleireiro, que ele tem MEI, porém ele tá fazendo o horário dele, mas você também faz um contrato com o sindicato, então fica tudo regularizado, tudo certinho. Porque quem faz, querendo ou não, ali o salão parceiro, quem faz a sua escala é a pessoa do salão, né? Você vai ter que atender tal hora, não sei o que, não sei o que. Então, aí já é diferente porque tem um contrato com o sindicato, tudo certinho, homologado. São algumas exceções, a gente está generalizando o MEI, mas tem exceções que podem ficar nesses horários que a Gisele comentou. Eu posso ficar de 8 às 18? Sim. Salões de cabeleireiro que contratam MEI para trabalhar dentro, como manicure, pedicure, cabelo e tal, tem as regras específicas que devem ser conduzidas e homologadas nos sindicatos que representam eles. Assim como o salão, existem outras categorias? Eu acho que a princípio o mais clássico é o salão. A gente deve existir, mas precisa analisar, né? Assim, hoje o que a gente conhece, o que tem, que gira mais no mercado, que a gente tem clientes, é salão parceiro. Entendi. É por isso que eu falo, abrir um MEI, procura uma consultoria ou uma orientação que seja, entendeu? Para você ver, eu posso prestar serviço dessa forma, não rotineiramente, essas legislações estão mudando, entra a atividade, sai a atividade, isso pode, isso não pode, então hoje eu posso te falar que pode. Daqui 3 dias não pode mais. Sim. E como que vocês se mantêm atualizados assim? Porque como a legislação muda tanto... Isso, a gente tem consultoria tributária específica de legislações, né, que mandam boletins de legislações que mudam. Então, a gente tem isso há muitos anos, né, surgiu a dúvida de algum processo operacional vinculado a essa lei, porque mudou agora. Então, a gente aciona a consultoria tributária e ela, com os analistas específicos delas, vão dialogando e orientando de acordo com a lei, como que executa, por que mudou, qual que é a forma. E os nossos colaboradores sempre estão em constante evolução. Então, treinamentos. Surgiu, sai um treinamento específico da lei de e-social lá do doméstico. Então, eles fazem. A gente sempre mantém a equipe sempre bem atualizada sobre todos os aspectos de atividades das áreas rotineiras dele, que sempre sai. A atualização é constante, todo dia muda alguma coisa. E sempre a gente está nas redes também, se você pegar os né? podcasts ou os links dos bullets ali das manchetes, você vai ver que sempre mudou a tributação, tal, o governo está querendo mudar isso, vai aprovar isso. Então, antes de entrar nas publicações, entrar em vigor, você já começa a ouvir, já começa a ler ali, mesmo que matérias que não sejam aprovadas, até a aprovação e publicação. E aí depois vai para a prática. E às vezes está ainda comentando e já tem cliente perguntando, quando que vai sair o refis? Quando que não sei o quê?
Não, ainda vai ser aprovado. Tipo, o limite pro MEI. Já tem uns 2 anos que eles estão estudando para aumentar para 140 mil. Mas não é aprovado. Uhum. Passa pela Câmara, mas quando vai para outra sessão, não anda. Quem quiser ter atualização também é só seguir o Instagram da Casassi, né? Isso. Que eu vejo que vocês estão sempre postando atualização de lei. Isso, né? a nossa rede social é constante atualização, então sempre tem lá as principais manchetes, até mesmo sugestões, a gente pede lá, tem alguma pergunta, alguma dúvida, tem lá a caixinha. A gente abre caixinhas. Abre lá para perguntar. É Casassi Contabilidade. Isso. @Casassi Contabilidade. Aí vai encontrar a gente lá. Pode seguir, pode fazer perguntas. A gente sempre tá tirando dúvidas. Eu sempre entro lá, coloco a minha carinha lá mesmo com tímida, mas respondo as perguntas. Quando não sou eu, às vezes eu coloco um colaborador para poder estar respondendo do setor, entendeu? A gente já está finalizando. O bate-papo tá gostoso, né? Sim. É conversar sobre, não é sobre contabilidade, né? É sobre negócios, né? Gestão no geral, se você ficar tomando um cafezinho, comendo biscoito, você fica o dia todo. Porque você tem que enxergar e se sentir o outro, né? Assim, eu tenho que me sentir como o meu cliente gostaria que eu enxergo ele. Pô, eu sou um dentista, igual o exemplo dele. Mas porque eu consigo ajudar esse cara fora da contabilidade. Sim. Então, tem segmentos que eles são muito específicos, você não consegue adentrar muito. Mas um comércio, algo muito mais abrangente, às vezes de produtos, né, de mix e tal, você consegue pensar pro cara na compra, na venda, se ele está comprando bem, está comprando mal, se é melhor ele comprar à vista, a prazo, se ele tem um dinheiro aplicado, ele poderia deixar aplicado no investimento que ele saca diariamente, que rende, do que deixar parado na conta corrente, qual que é o giro. Então, tem clientes que são mais abertos a dialogar isso com você. Tem clientes não, são fechados. Eu tenho cliente que me liga de Jardel, e o investimento, se for fazer isso, comprar um carro, ou comprar esse ou comprar esse imóvel. Compra o nome da empresa, porque esse imóvel, depende da sua tributação, vai te dar um crédito de imposto. Ou não, isso aqui é um patrimônio. Bota na empresa e transforma no que está no momento, é chamar em holding. O que é holding? É uma empresa, o pessoal abre e coloca, e vai formando os seus patrimônios ali. E dentro dessa empresa tem você, seu pai, sua mãe, seu irmão, num planejamento sucessório, no caso de você vir a faltar, falecer, então os bens já estão blindados e as pessoas já estão no contrato, então não precisa fazer transferências patrimoniais em cartório, pagar altas taxas, impostos. Então, assim, são coisas que a gente vai discutindo, que a gente tem know-how, que vai agregando, que conhece. Então, é isso aí. Então, conversar de gestão é bom, é gostoso e tudo. Mas tem clientes também que, por exemplo, já liga pra gente perguntando: por que eu tenho que mandar o meu extrato bancário pra vocês? Então, hoje, tem clientes e tem clientes. Até hoje tem cliente que fala assim: olha, por que eu tenho que mandar o extrato? Tá na norma de contabilidade, é isso, você tem que mandar. Não adianta, eu sei de tudo que você faz na empresa, então minimamente eu tenho que transcrever para as escritas contábeis dentro da legislação. E até mesmo para poder acertar na hora de fazer. Eu sei, porque senão não fica, não é uma contabilidade fidedigna, real. Porque eles acham assim, você vai ter acesso às minhas informações, mas o Banco Central já tem acesso. Não sou eu que vou te pegar, não é o Jardel que vai entregar nada. Se o banco quiser... O banco já passa por todas essas informações para o Banco Central, pelas movimentações. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa, é o próprio governo que vai fazer com você, não é a contabilidade que vai fazer. Isso aí. Então, assim, é bom, são casos ou cases, né, da vida que a gente tem, que aparecem, são perfis de clientes mais abertos, mais aptos a receber as informações, a gente são mais fechados. Mas é isso, é gestão. Gestão é legal, é gostoso, é dinâmico. E é o que envolve. A contabilidade tem que ser contador, tem que ser gestão, tem que ser um financeiro, tem que ser um amigo, tem que ser um parceiro e tá ali para ouvir. E o que puder agregar. Às vezes a gente não agrega naquilo, mas a gente tem um parceiro que pode agregar. Então a gente faz muita indicação de parceiros que trabalham com a gente. Bacana. Para finalizar, né, vocês têm algum recado que vocês querem deixar aqui nessa câmera para as pessoas que estão assistindo? Tem algum recado que vocês queiram dar para empresários que querem abrir, né, empresa? O que é importante, né, dentro da contabilidade? Buscar um contador? Gente, abrir empresa hoje, tem muitas pessoas estão abrindo e tudo, mas procure uma orientação, procure entender o que você quer abrir, o seu negócio, procure pelo menos uma orientação
com contador ou com alguém, né? Ah, mas eu não quero procurar contador. Então, alguém que entenda um pouquinho para poder estar te orientando para você no futuro aí acabar quebrando a cara e ver que não era aquilo que você quer. Tendo problema, né? Tendo problemas futuros. E olhe para sua contabilidade com um olhar diferenciado, né? Porque minha contabilidade não é só uma empresa que me manda guia de imposto para pagar. Então, tente colher do seu contador, quem é que seja, o máximo de capacidade técnica que ele tenha. E se realmente o momento que você está vivendo e a sua empresa gira, é isso que ele te atende, é isso que oferece? É uma pessoa que te agrega, te dá novos horizontes, novas ideias? Busca o diferencial. Esse aí. Sim. É isso, tem que buscar o diferencial. Agradeço aí a participação Eu de que vocês. agradeço. A gente agradece. Adorei, bate-papo. Muito bom. A gente gostou bastante também. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Isso aí. E o Conecta Mais Podcast finaliza agora e até a próxima.